A noite na estação das docas, em Belém, pulsava com uma energia artificial. Lá fora, o ar quente e úmido carregava o cheiro do rio e da chuva que caíra mais cedo. Mas ali dentro, no galpão transformado em epicentro da Amazônia Fashion Week, o ar era outro. Gelado, elétrico e com um cheiro denso de laque, maquiagem e do pânico adocicado que precede todo grande espetáculo. O backstage era um caos coreografado, um formigueiro humano onde a beleza nascia da histeria. Araras e mais araras de roupas caríssimas deslizavam de um lado para o outro. Modelos, criaturas esguias e de rostos impassíveis, eram transformadas em divindades por um exército de maquiadores e cabeleireiros. E, acima de tudo, a voz do diretor de palco gritava ordens em um megafone, uma trilha sonora de estresse e perfeccionismo. Neste universo de glamour fabricado, a realidade era uma intrusa indesejada. E ela chegou na forma de uma pequena mancha de azeite de dendê no vestido mais importante da noite. O grande final, uma peça única, tecida com fibras de tucumã e adornada com sementes de açaí polidas, uma obra-prima do estilista mais badalado do evento. A mancha, resultado de um descuido de alguém da produção, era minúscula, mas em um mundo que vive da perfeição, era do tamanho de um desastre. O pânico se instalou. O estilista, um homem de gestos dramáticos, quase desmaiou. A equipe de produção corria em círculos, testando produtos químicos que só pioravam a situação. A estrela do desfile, a modelo que usaria o vestido, ainda não sabia de nada. Faltavam menos de 40 minutos para o final do evento, e a principal atração estava arruinada. Foi então que alguém, uma assistente mais antiga, lembrou-se de um nome, uma lenda do bairro antigo, a lavanderia de Dona Iris, um pequeno negócio familiar famoso por operar milagres. E foi assim que Iris entrou naquele mundo. Ela não chegou com estardalhaço. Passou pela segurança com uma pequena maleta de madeira e um ar de tranquilidade que parecia um insulto à histeria do lugar. Era uma mulher de 30 e poucos anos, cuja beleza era do tipo que não se vê nas passarelas. Um rosto sereno, olhos escuros e profundos, e uma pele que o sol da cidade havia beijado. Vestia uma saia longa e uma blusa simples de algodão. Mas o que mais se destacava eram suas mãos. Eram mãos limpas, bem cuidadas, mas visivelmente trabalhadas, com a pele um pouco avermelhada e as pontas dos dedos marcadas por anos de intimidade com a água, o sabão e o ferro de passar. Eram mãos que resolviam problemas. Levaram-na até o vestido como quem leva um cirurgião a um paciente em estado terminal. Iris não disse quase nada, apenas observou a mancha, tocou o tecido com uma delicadeza de especialista, abriu sua maleta e com uma série de pós líquidos e um pequeno borrifador de vapor, começou a trabalhar. Em menos de 10 minutos de um trabalho silencioso e preciso, a mancha desapareceu completamente, como se nunca tivesse existido. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. O estilista renascido beijou-lhe as mãos, chamando-a de santa. Iris apenas sorriu, guardou suas coisas e se preparava para sair discretamente, quando a deusa da noite fez sua entrada. Seu nome artístico era Laloar, uma paraense que fora para a Europa aos 16 e voltara, como uma estrela internacional, trazendo consigo um sotaque forçado e uma arrogância monumental. Era deslumbrantemente alta, com uma beleza fria, geométrica, e caminhava como se o chão fosse indigno de seus pés. Ela viu a pequena aglomeração ao redor de seu vestido e se aproximou, o nariz empinado. O que está acontecendo aqui? O que esta mulher está fazendo com o meu vestido? Sua voz era um arranhar de seda. Ela olhou para Iris, dos pés à cabeça, e seu rosto se contorceu em uma careta de nojo. Ela salvou o vestido, Laloar. Salvou a noite, disse o estilista, eufórico. Laloar não. Pareceu impressionada. Salvou? Ou deixou com cheiro de sabão em pó? Pelo amor de Deus, tirem-na daqui. A energia dela está impregnando o tecido. Iris sentiu a ferroada daquelas palavras. Manteve-se digna. Pegou sua maleta e deu um passo para se retirar, mas no caos do backstage, uma assistente, apressada, esbarrou nela com força. Iris se desequilibrou, cambaleando por um instante antes de se recompor. Foi o que bastou. Laloar soltou uma gargalhada, uma risada alta, cruel, que chamou a atenção de todos ao redor.
As outras modelos, os maquiadores, os fotógrafos, todos se viraram. O espetáculo agora era outro. "Olhem só para isso!" exclamou a modelo apontando para Iris. "Salva um vestido, mas não consegue nem ficar de pé. É tão rudimentar." Ela circulou Iris como uma pantera estudando sua presa. "Sabe, é uma pena. O corpo até que não é ruim, tem uma cintura exótica. Mas falta tudo. Falta o principal. Falta porte. Falta a elegância que nasce com a gente. Não se aprende lavando roupa. A humilhação era pública, o veneno sendo administrado em doses lentas para uma plateia que ria ou desviava o olhar, cúmplice em seu silêncio. Iris permaneceu imóvel, o rosto corado, mas os olhos firmes, recusando-se a dar àquela mulher a lágrima que ela tanto queria ver. E então, Laloar teve a ideia final, o golpe de misericórdia que transformaria a zombaria em um evento. Ela sorriu, um sorriso que não tocava seus olhos de gelo. "Quer saber? Hoje estou me sentindo magnânima. Vou te dar uma chance, lavadeira." Ela apontou com um dedo longo e fino para a fresta da cortina, por onde se podia ver a passarela iluminada, um caminho de luz para um mundo que não era o de Iris. Sua voz se tornou um sussurro venenoso, mas que todos puderam ouvir. "Se desfilar direito até o fim. Daquela passarela e voltar, eu te dou um emprego." Ela fez uma pausa para máximo efeito dramático e concluiu com um sorriso perverso. "Para limpar os camarins, claro. É o máximo que você conseguiria." A risada explodiu, ecoando pelo backstage. As outras modelos riam sem pudor. A equipe, constrangida, olhava para o chão. Iris estava sozinha no centro daquele círculo de crueldade, sua competência esquecida, sua dignidade pisoteada, reduzida a uma piada. Diante dela, o desafio impossível. Atrás dela, o riso da modelo famosa. A injustiça estava completa, servida sob as luzes ofuscantes da moda. O eco da risada de Laloar pairou no ar por um momento, venenoso e cortante. O backstage, antes um caos de produção, agora era um tribunal silencioso onde Iris era a ré, e todos ali, jurados e plateia. A humilhação era um prato servido, e todos esperavam que ela o engolisse, que recuasse, em lágrimas, que fugisse daquela arena de crueldade. A lógica daquele universo ditava que a lavadeira deveria se encolher, se apagar, desaparecer. Mas Iris não fez nada disso. Ela permaneceu em silêncio por um longo instante, absorvendo não o veneno da modelo, mas a energia do lugar. Seus olhos, escuros e profundos, não demonstravam medo nem raiva. Demonstravam uma calma antiga, uma força que Laloar, em sua arrogância cosmopolita, não podia compreender. E então, para o espanto de todos, um sorriso mínimo, quase imperceptível, tocou o canto dos lábios de Iris. Ela desamarrou o lenço simples que prendia seus cabelos, soltando as ondas escuras que caíram sobre seus ombros. Entregou sua maleta de madeira para a mesma assistente que a havia derrubado, com um olhar que não continha acusação, mas um pedido mudo de que aguardasse. E então, ela olhou diretamente para Laloar, por sobre a cabeça de todos. "Eu aceito", disse ela. A voz saiu sem hesitação, firme, clara. Se a primeira reação fora de choque, esta foi de incredulidade. Laloar parou de rir. Seu sorriso de escárnio vacilou, substituído por uma expressão de genuína perplexidade. A lavadeira estava aceitando, a piada estava saindo do controle. "Você o quê?", sibilou a modelo incrédula. "Eu aceito o desafio", repetiu Iris, já começando a caminhar em direção à cortina, o portal para a passarela iluminada. O diretor de palco, um homem à beira de um colapso nervoso, correu para interceptá-la. "Minha senhora, por favor, não faça isso. Isso é loucura. Vai arruinar o desfile." Mas antes que ele pudesse detê-la, o estilista, o homem cujo vestido Iris salvara, interveio. Ele estava lívido, mas seus olhos brilhavam com algo que poderia ser pânico ou uma inspiração súbita. Ele segurou o braço do diretor. "Espere", disse. "Ele, deixe-a ir." "Você enlouqueceu, Jean-Pierre", gritou o diretor. "Não, você não entende. Isto é a Amazônia de verdade, não a que a gente inventa. Deixe-a ir." A voz do estilista era febril. Ele via algo que os outros não viam. Laloar estava furiosa. "Parem-na. Ela vai fazer uma
Palhaçada! Vai nos ridicularizar. Mas era tarde demais. Iris já estava na boca de cena. Ela respirou fundo uma única vez, e o cheiro de laque e poeira foi substituído em sua mente pelo cheiro do rio, da terra molhada, do patchouli. E então, ela deu o primeiro passo para a luz. Na plateia, a reação foi de confusão instantânea. Após uma série de modelos altas e etéreas, surgiu na passarela uma mulher de estatura mediana, vestida com roupas simples, descalça, os cabelos soltos. Quem era ela? Uma protestante? Parte de uma performance artística não anunciada? As pessoas se entreolharam, cochichando. Os fotógrafos no fosso hesitaram, as câmeras baixas, sem saber se deveriam registrar aquilo. Iris parou por um segundo na entrada da passarela, deixando que as luzes a banhassem. E então, ela começou a andar. E o mundo parou para assistir. Não era o andar estudado das modelos, com os quadris projetados e o olhar vazio. Era outra coisa. Era o andar da mulher paraense, a cabeça erguida não por arrogância, mas por um costume ancestral de quem carrega o peso do mundo, a lata d'água, o paneiro de açaí, a bacia de roupa sobre ela, a coluna perfeitamente reta, os pés tocando o chão com uma intimidade que saltos de 15 centímetros jamais permitiriam, sentindo a prancha de madeira como se fosse a terra batida de seu quintal. Os braços não balançavam mecanicamente. Eles se moviam com uma fluidez orgânica, como se remassem suavemente contra o ar. E o seu quadril não era um pêndulo para exibir roupas. Era o berço de uma dança contida, uma ginga sutil e poderosa que nascia da terra e subia por seu corpo, a mesma ginga do carimbó de roda, do siriá, da ciranda. A plateia se calou. Os cochichos morreram. Os celulares, que antes estavam guardados, foram erguidos para gravar. Os fotógrafos, percebendo que estavam diante de algo único, de um momento de beleza crua e inesperada, começaram a disparar suas câmeras. O som das obturações era como uma chuva de metal, a única trilha sonora para aquela caminhada hipnótica. No backstage, a incredulidade se transformou em assombro. Todos se espremiam na fresta da cortina para ver. Laluare, que esperava ver uma mulher desajeitada e ridícula, assistia àquela cena com os olhos arregalados, a boca entreaberta. O que era aquilo? Aquela lavadeira. Estava roubando a sua noite. Ela não estava desfilando. Estava performando uma ode à sua própria gente, ao seu próprio chão. Ela não exibia uma roupa, exibia uma alma. Iris chegou ao fim da passarela. Ela não fez a pose angular e agressiva das modelos. Ela simplesmente parou, olhou para a plateia com seus olhos serenos e então girou. O giro não foi técnico. Foi um giro de saia de carimbó, um movimento que evocava festa, rio e lua cheia. E no rosto dela, pela primeira vez, surgiu um sorriso largo, luminoso, um sol que ofuscou todos os holofotes. A plateia, aquele público de elite acostumado a tudo, explodiu. O aplauso começou como uma onda e se transformou em uma ovação de pé. Eram aplausos não para uma modelo, mas para uma aparição, para uma verdade que havia invadido a mentira da moda. Ela fez o caminho de volta com a mesma graça poderosa, sob o som ensurdecedor dos aplausos. E quando atravessou a cortina e voltou para a penumbra do backstage, o silêncio ali era sepulcral. Ninguém ousava falar. O estilista tinha lágrimas nos olhos. O diretor de palco estava de queixo caído. As outras modelos olhavam para Iris com uma mistura de inveja e admiração. Iris caminhou sem pressa, passando por todos eles, até parar em frente a Laluar. A supermodelo estava pálida, a maquiagem perfeita agora parecendo uma máscara frágil sobre um rosto desfigurado pela inveja e pelo choque. A lavadeira, agora a atração da noite, olhou nos olhos da modelo famosa. Sua voz saiu calma, sem um pingo de triunfo, apenas a constatação de um fato. Acho que não vou querer o emprego. A frase de Iris, acho que não vou querer o emprego, caiu no silêncio do backstage, com o peso de uma coroa sendo colocada em sua própria cabeça. Não foi dita com sarcasmo ou raiva. Foi uma declaração de independência, uma renúncia a um mundo que acabara de tentar humilhá-la e que agora estava a seus pés. Laluar tremeu, não de frio, mas de uma fúria impotente. Ela,
A estrela, o centro daquele universo, havia sido ofuscada, eclipsada por uma lavadeira. A ovação da plateia, que ainda ecoava do outro lado da cortina, era um trovão, que anunciava sua própria irrelevância. Eram aplausos que deveriam ser para ela, para seu vestido, para sua performance final. E, no entanto, todos eles haviam sido roubados por aquela mulher. Você... A supermodelo sibilou, a voz trêmula, destilando um veneno que já não tinha mais efeito. Você... me paga. Você não sabe com quem se meteu, eu vou destruir você. Você nunca mais vai pisar em um lugar como este. Mas as ameaças soaram vazias, patéticas. Eram o choro de uma rainha deposta. Foi o estilista Jean-Pierre quem selou o destino de Laloir. Com os olhos ainda vermelhos de emoção, ele caminhou até Iris, ignorando completamente a supermodelo. Ele pegou delicadamente a mão da lavadeira, a mesma mão que salvara seu vestido, e a beijou numa reverência que chocou a todos. Minha querida, disse ele, a voz embargada, você não apenas salvou meu vestido, você salvou minha coleção. Você salvou a alma deste evento. Você trouxe verdade para esta passarela de mentiras. Ele então se virou para Laloir, e seu rosto, antes amigável e eufórico, transformou-se em uma máscara de desprezo gelado. E você, Laloir, disse ele, a voz cortante, você está demitida, você não usará o meu vestido, você não fechará o meu desfile. Você não é digna de representar a beleza da minha terra. A sua beleza é oca, é uma casca, e esta noite a casca se quebrou. A humilhação de Laloir foi brutal e cirúrgica. Ser demitida ali, na frente de toda a equipe, das outras modelos e da mulher que ela, mesma tentara humilhar, era um golpe fatal em seu ego estratosférico. Ela abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. As lágrimas de raiva e vergonha, que ela tanto queria ver nos olhos de Iris, agora brotavam nos seus, borrando a maquiagem cara e revelando a criança mimada por baixo da deusa. Fabricada. Sem dizer uma palavra, ela se virou e fugiu para a escuridão de seu camarim, o som de seus soluços sendo abafado pela música que recomeçava na passarela. A catarse, no entanto, ainda não estava completa. Havia um desfile a ser encerrado. Havia um vestido, a obra-prima da noite, sem uma modelo para usá-lo. O olhar de Jean-Pierre, febril de inspiração, voltou-se para Iris. É você, sussurrou ele, como se tivesse tido uma epifania. Sempre foi você. O vestido, ele foi feito para você. Iris recuou um passo, surpresa. Eu? Mas eu não sou modelo. Eu sou... Você é a mulher. Amazônida, interrompeu ele com uma paixão avassaladora. Você é a força, a graça, a resiliência que eu tentei costurar neste tecido. Por favor, desfile para mim, feche a minha noite, seja a minha rainha. Antes que Iris pudesse responder, uma equipe inteira a cercou, não com desprezo, mas com reverência. As maquiadoras retocaram seu rosto com toques leves, realçando sua beleza natural em vez de mascará-la. As camareiras a ajudaram a vestir a peça de Tucumã e açaí, que pareceu se moldar a seu corpo como se tivesse nascido ali. O vestido, que em Laloir seria apenas uma roupa cara, em Iris se transformou em uma segunda pele, uma extensão de sua própria história. Quando ela pisou na passarela pela segunda vez, a plateia, que ainda comentava o evento extraordinário de minutos antes, explodiu em um rugido de aprovação. Lá estava ela de novo, a aparição, a mulher misteriosa. Mas agora ela não vestia suas roupas simples. Ela vestia a alma da floresta, a arte da Amazônia. E ao caminhar, ela não estava mais desafiando um mundo, estava o reivindicando como seu. Sua caminhada foi ainda mais poderosa. Cada passo era uma celebração. Ela era a prova viva de que a elegância não está na técnica, mas na verdade, que o porte não nasce do treinamento, mas da dignidade, e que a beleza mais estonteante é aquela que floresce da autenticidade. Naquela noite, a Amazônia Fashion Week não coroou uma modelo, coroou uma lavadeira, coroou o princípio de que o talento e a graça não têm CEP nem classe social. E Iris, ao voltar para o backstage sob uma chuva de pétalas de rosa que o próprio estilista jogava a seus pés, não ganhou um emprego para limpar camarins. Ela ganhou o respeito de um mundo e o convite para ser o rosto da nova campanha de Jean-Pierre,
Uma campanha que se chamaria Raízes. Ela provou, sem dizer uma palavra, que não importa o quão alto seja o salto ou o quão famosa seja a marca. No fim do dia, a verdadeira elegância é lavar a própria alma com a dignidade do trabalho e desfilar pela vida com a cabeça erguida, sabendo exatamente quem você é.